Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 2 minutos. Estamos, portanto, na sequência do nosso Justiça na Tarde. E a partir de agora, a questão está relacionada com o debate. E o debate de hoje está voltado para as questões ambientais e principalmente para a discussão em torno, acima de tudo, da educação ambiental, como também fazer com que a exploração dos nossos, principalmente quando nós temos aí a escassez de vários produtos, vários recursos naturais renováveis. Quer dizer, fica sempre aquela grande preocupação. Será que a população em si, ela debate sobre essa questão? Será que é importante que ela seja informada de assuntos mais debatidos voltados para essa questão ambiental? Porque muita gente acha, e evidentemente que começa por aí, jogar papel na rua, sem o local próprio, evidentemente que a pessoa está descumprindo, portanto, aí a nossa legislação ambiental, porque não pode, como também não pode jogar lixo em qualquer lugar. E evidentemente que para muita gente, e com toda certeza isso também está acontecendo, quando recolhe latinhas de alumínio na rua, quer dizer, não deixa de ser também uma forma de fazer com que a educação financeira ela chegue lá. Mas o que nós vamos abordar hoje aqui com os nossos convidados está justamente na questão tributária sustentável, ou seja, estamos tendo uma reforma tributária. Caberia, acima de tudo, termos, portanto, dentro dessa reforma tributária sustentável, olhar mais de perto para a nossa população, tanto a doméstica como também as empresas que aí nós temos, porque não é de hoje, temos sempre aí rios poluídos, córregos poluídos, lixos atirados em qualquer lugar, quer dizer, taxando com impostos, portanto, esses segmentos da nossa população. Seria o início, portanto, aí de uma educação ambiental mais duradoura, enfim. Então nós vamos, a partir de agora, conversar com os nossos convidados e, evidentemente, você também fique à vontade, caso queira estar conosco participando, já que estamos tanto na 104,7 FM, como também no nosso canal do YouTube, aqui da nossa Rádio Justiça. E caso você queira também interagir, fique à vontade. A partir de agora, vamos então cumprimentar os nossos convidados. Dr. Rejay dos Santos Pires, advogado especialista no direito tributário, conosco aqui nos estúdios, Dr. Rejay, seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar com os nossos telespectadores e também um prazer estar aqui com debatedores aqui de grande calibre que vão estar aqui de fato abrilhantando esse nosso debate e é um prazer poder estar falando sobre esse tema. Esse é um tema que é tão relevante, que é o direito ambiental, que é a tributação do direito ambiental. Então é de muita relevância a gente poder estar falando sobre esse tema. Por quê? Porque a gente tem que pensar inicialmente que a proteção das gerações futuras é uma proteção que ela não só se limita ao direito ambiental, mas ela também está restrita a todo e qualquer tipo de situação onde a gente está fazendo essa proteção da manutenção da nossa espécie. Se a gente tem que buscar a manutenção da nossa espécie, então a gente tem que buscar todos os meios, porque como você bem disse, os recursos minerais, os recursos naturais de modo geral, eles são finitos. Então a gente tem que pensar sobre a finitude dos recursos e sobre a melhor adequação desses recursos. Perfeito. Pois nós temos aqui um professor de matemática para a gente saber se o que nós vamos tirando aí, acima de tudo, de recursos renováveis, se um dia poderá faltar se não tomarmos o devido cuidado. Mas já eu cumprimento também o doutor Edgar Cândido dos Santos, também aqui conosco. Eu cumprimento agora o doutor Adriel Bernardo Nogueira Fernstein, ele que é advogado com atuação no direito contratual, securitário e também empresarial e também palestrante, doutor Adriel? É importante também que esse segmento, evidentemente, não perca de vista as questões ambientais, doutor Adriel? Seja muito bem-vindo também, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos os ouvintes. É isso, a verdade é que hoje em dia a gente tem a natureza como
a nossa moradia e também um bem finito. Então, a proteção desses ambientes e das nossas relíquias, que assim digamos, que são as nossas naturezas, são importantes justamente porque, pelo fato deles um dia terminarem, um dia também nossa espécie também acabará. Então, preservar é a mesma coisa que perpetuar a nossa espécie. Então, a tributação ambiental vem como mais uma linha de defesa dos nossos bens mais preciosos, que é o nosso planeta. Doutor Edgar Cândido dos Santos, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer também receber o senhor aqui nos nossos estúdios. A matemática, né, tem tudo a ver com a questão ambiental, professor? Boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Misa. Boa tarde a todos os ouvintes. Tem tudo a ver. É diretamente proporcional, né? Porque pelo fato, como o nosso colega acabou de falar, os recursos, eles são finitos. Quanto mais nós temos essa exploração de uma forma desregrada, sem ter ali a possibilidade de um equilíbrio, nós vamos ter problemas futuros, né? Então, o aumento da temperatura no planeta está voltado para esse tipo de situação. Então, quando se explora assim, uma área, né, um tamanho, vamos imaginar aqui, de um estádio, tamanho de futebol, que é algo pequeno ainda, né? Os erros, as catástrofes que nós podemos gerar, nós vimos aí, né, várias situações. Então, a matemática ela estava pautada nesse aspecto, e o direito também, pelo fato da Constituição da área tributarista, na parte ambiental, ser uma preocupação que nós estamos debatendo agora, mas é algo que, por exemplo, é recente, né? Desde Estocolmo para cá, 1972, é algo recente, e esses debates eles são necessários para que nós possamos criar diretrizes na educação, né? Então, eu, como professor, com os meus estudantes, gosto sempre de trabalhar esse aspecto, e nós vamos perceber que essa educação ela não pode ser pautada ali na tentativa de apenas colocarmos uma multa como sendo ali uma tentativa de brecar, né, aquela exploração, e na realidade ter um incentivo de uma continuidade, né, de um bem que é tão precioso. Com toda certeza. Nessa linha, doutor Rejay, dito aqui pelo doutor Edgar, quando se fala em tributação, já deve ter gente aí com as antenas ligadas, assim, olha o que esse pessoal está inventando, né? Daqui a pouco vai que a ideia colhe, em que pensa que esse já é um debate que transita tranquilamente no nosso Congresso Nacional, sem sombra de dúvidas. Agora, quando se fala justamente dentro deste campo da reforma tributária, o que seria, de alguma forma, positivo nessa discussão para que a população, de alguma forma, também ela seja responsabilizada pela sua presença também aqui na Terra e dar também a sua contribuição. Quando se fala em tributo, o pessoal já fala, lá vem me cobrar dinheiro, o que eu vou ganhar com isso? O que o pessoal pode ganhar com a tributação quando se fala na reforma tributária, o que se pode ganhar em termos de, acima de tudo, de meio ambiente? Walter, eu sei que papo de tributo, né? Falar sobre tributo, falar sobre uma incidência sobre os nossos cofres, geralmente a gente tem uma conotação negativa. Sim. Mas a gente tem que entender o seguinte, o direito tributário e basicamente a tributação ambiental, ela pode ser dividida e ela tem que ser dividida em duas naturezas. A tributação no aspecto fiscal e no aspecto extrafiscal. O que é isso? De maneira bem simples. Fiscal é tudo aquilo que a gente arrecada. A gente busca arrecadar para que a gente possa, então, garantir e ser um meio hábil para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, essa parte fiscal, essa parte de arrecadação. Mas a gente tem um aspecto extrafiscal. O que é o aspecto extrafiscal? É tudo aquilo que a gente vai incentivar como políticas públicas, deixando, inclusive, de fazer a tributação. Então,
em vez da gente pensar, talvez, na tributação, ou pensar em uma forma da gente tributar, pensar numa forma que vai onerar, de fato, o contribuinte, a gente também pode pensar que a tributação ela deve ser encarada também como uma forma de não tributar. Ou seja, essa medida extrafiscal, essa medida onde empresas que têm, de fato e efetivamente, um caráter positivo, por assim dizer, bem pautado na resposta do Dr. Edgar, que ele falou sobre Estocolmo, porque desde Estocolmo que a gente vem debatendo melhor e falando melhor sobre essa parte ambiental e sobre os aspectos gerais. Então a gente tem que pensar o seguinte: além da gente pensar sobre o aspecto da tributação, da arrecadação propriamente dita, a gente também tem que pensar que empresas que têm o selo verde, empresas que são empresas de fato amigas e que são de fato parceiras do meio ambiente, elas também têm uma desoneração, elas têm uma desoneração na sua carga fiscal. Então são empresas que, quando a gente vai pensar do ponto de vista da exportação, são empresas que têm sim uma vantagem, e essa vantagem, tanto aqui no Brasil, mas principalmente quando a gente fala de políticas públicas exteriores, eles têm de fato uma vantagem sobre empresas que de fato não estão ainda basicamente nesse século, né? São empresas que ainda não pensaram sobre esse aspecto ambiental. Aí tá. As empresas selo verde, se fala muito, doutor Adriel, em volumes de recursos, de dinheiro, né? Quando se debate, portanto, aí a questão ambiental, como muito bem pontuou aqui, muita propriedade, o doutor Rejai, né? Ou seja, selo verde, aí de repente o reflexo é diminuir, portanto, a cobrança de imposto, a maneira de incentivar. Mas e, no caso, quem não é empresário, ou seja, o dia a dia das pessoas que ocupam, portanto, aí as suas residências, circula pela sua cidade, tem também aí as suas áreas rurais. Quer dizer, na realidade, vamos debater principalmente com quem tem recursos para poder pagar, ou é importante também que essa parte da nossa população, que evidentemente todos nós usufruímos, portanto, aí do nosso ecossistema, de alguma forma elas também precisam ser alcançadas nessa discussão. É justamente isso. A população, no geral, ela sempre vai ser alcançada, seja na forma da tributação direta ou da forma de tributação indireta. A verdade é que nós, como sociedade, nós sempre evoluímos com a presença do Estado, diante do nosso contrato social, que todos nós temos desde o início da humanidade. Então, a partir do momento em que a pessoa faz parte de um Estado, ela está sujeita às regras desse Estado, ao regramento desse Estado. E a sociedade como um todo, ela é implicada pela motivação do Estado. Nós somos o Estado. Pagar impostos deve ser visto não só como uma forma de dar dinheiro ao Estado, mas sim de receber o que o Estado vai te fornecer com aquele dinheiro. É isso que a população, no geral, tem que ter em mente, que o Estado vai arrecadar e que ele vai te devolver aquilo em forma de serviços e melhorias na sua vida. É aí que a população, no geral, tem que prestar atenção. Como alcançar essas pessoas, sem falar de grandes empresas, como alcançar uma dona de casa, uma outra pessoa, através da tributação? A gente tem inúmeros exemplos hoje de como a tributação pode influenciar na vida das pessoas em relação a mudar o pensamento para uma ideia de preservação. A gente tem o caso próprio do IPVA, o IPVA verde, digamos assim, em que aqui no Distrito Federal é um exemplo, a gente não cobra IPVA daqueles veículos que são verdes, ou seja, o carro movido a eletricidade. Então, uma pessoa que tem um carro movido a eletricidade não paga IPVA. Ele já é uma falta da tributação, igual o Rejai mencionou. Eu deixo de tributar aquela pessoa, fazendo com que ela fique motivada a adquirir esse bem. Agora, em relação ao retorno que essa sociedade tem quando eu tributo grandes empresas, grandes ruralistas, pessoas normais, com IPVA, IPTU e etc. Esse retorno ele vem justamente na melhoria de parques que vão segurar águas pluviais e evitar enchentes nas cidades,
quando eu tenho uma tributação direcionada a não coibir, mas desincentivar o desmatamento ao redor das cidades. Então, esse tipo de incentivo fiscal vai evitar com que haja a degeneração do solo e das regiões, facilitando assim a vida da população. É algo que é impressionante, Pois né? não, professor Edgar. Na questão, como o nosso colega acabou de falar, e esses incentivos, eles têm assim, sido voltados na característica mesmo de educar, né? E pautada na educação. Pelo fato de que nós tivemos também, em São Paulo, já existe ali algumas iniciativas do tipo, aqueles que já têm o carro, por exemplo, elétrico, menos poluem, não participam do rodízio, né? Lá no dia lá que nós temos em São Paulo. Então são iniciativas que são pautadas na tentativa de incentivar a população a não ficar reprimida apenas pela multa, né? A ideia é que a gente consiga conscientizar, né, essas pessoas, todos nós, que o lugar que nós estamos aqui, ele é nosso, ele merece ter o cuidado. Então, se eu tenho na minha casa, reutilizo a água, né? Então eu estou deixando de ter um gasto público, estou utilizando novamente aquela máquina, ou seja, por que não incentivar e de repente ter ali uma falta de uma cobrança de um tributo em cima, né? Então a ideia é colocada nessa etapa, acho que é muito importante agora, como em sala de aula. Você tem que tentar mostrar para o estudante que aquele conteúdo é para a vida dele, não é algo pontual para passar em uma prova, né? Ou seja, é a característica que nós temos da educação, do incentivo e da conscientização, porque quando nós temos esses dois aliados andando juntos, nós vamos ter uma sociedade muito mais harmônica, livres, né, de quaisquer tipos de repressão, que seja na tentativa de melhora, aquela coisa, e aí nós vamos conseguir ter um lugar melhor, teremos aí o nosso ambiente de uma forma muito mais ecologicamente falando e com atividades, né, que possam promover para todos essa continuidade, né, do nosso planeta. Então é algo que nós precisamos ter bem caracterizado, já começando desde a criança, ali imaginando, poxa, mas por que eu passo, meu pai tem que pagar o IPVA? Onde que é aplicado esse recurso? O IPV, o IPTU, onde que é aplicado esse recurso? Ah, mas na minha casa nós tivemos aí o intuito de repente ter o meu telhado verde, né? Na capital, e isso vai se multiplicando em uma certa possibilidade que nós vamos ter daqui um pouco, as pessoas falando, mas poxa, eles faziam isso aqui antigamente, olha só como é que era absurdo, né? Desmatavam, né? E não tinham. E eu vejo que isso aqui para Brasília, em algumas áreas, né, que nós temos de proteção ambiental, o quanto isso é importante, manter o bioma local do cerrado, não poder preservar, né, desbastar de uma forma assim desregulada, né? Então é importante pela característica, né, Walter, da educação, da conscientização. E doutor, quando a gente vê, doutor, Walter, complementando talvez, quando a gente vê o consumidor direto, a gente também vê uma outra fonte, que existem, no caso, incentivos na produção da energia fotovoltaica. Então, aqueles que produzem a energia fotovoltaica, eles têm um incentivo e a tributação, ela quase que zera. Então, os componentes dessa energia mais limpa, por assim dizer, né, que diminui a pegada ambiental, ou seja, diminui o impacto que cada um vai atingir sobre o meio ambiente. Quando a gente tem essa produção dessa energia, a gente tem uma forma alternativa de que a gente possa mudar o nosso pensamento. Não adianta, a gente tem que mudar o pensamento que nos trouxe até o momento, para que a gente possa, de fato, preservar e, de fato, garantir que as próximas gerações tenham acesso a esse recurso. Porque senão a gente vai estar diante de um ambiente onde a gente não tem o meio ambiente nem economicamente equilibrado e nem, de outra maneira, o desenvolvimento econômico feito de uma maneira adequada também. Agora, interessante, né, nessa discussão, e quando a gente pensa aqui na questão da tributação, eu fico aqui imaginando, bom, então a partir de agora, meio ambiente é tributado aqui no nosso país.
uma chuva, um excesso de chuva, né, exemplo do Rio de Janeiro, que hoje está sofrendo ali com alagamentos, com desabamentos, com soterramentos, com afogamentos, uma situação realmente difícil, não só lá, como também já tivemos em outras regiões, portanto, aqui do nosso país. Quer dizer, com a tributação em si, vamos imaginar, então, que o Estado está recolhendo para que isso, de alguma forma, seja evitado. Seria isso, doutor Adriel, que, de alguma forma, convenceria a nossa população? Convencer não seria, portanto, o termo mais adequado, mas pelo menos faria com que ela entendesse melhor a importância dela também desembolsar ou em dinheiro ou em alguma outra forma, para que ela pudesse, então, ter numa tempestade a certeza de que os seus efeitos não vão, de alguma forma, lhe prejudicar ali no seu dia a dia? Walter, eu penso assim, de uma forma bem objetiva. O que vai mudar a nossa perspectiva em relação ao meio ambiente, de fato, é a educação. É ela que vai fazer a gente pensar melhor em relação a tudo que é vinculado ao meio ambiente de uma forma mais objetiva. Quando você pensa, uma pessoa pensa em tributação, ela pensa, vou perder dinheiro, vou gastar dinheiro, dar dinheiro para o Estado e nunca vou ver esse retorno. Exatamente. Esse é o pensamento da pessoa. A educação vai fazer com que ela enxergue o meio ambiente não como algo intocável. Ela vai ver aquilo como algo que faz parte da vida dela. Assim como a tributação vem. A tributação ela vem hoje como um desafogamento, uma medida de tirar do sufoco, de tentar forçar essa educação que não é dada na base das escolas. Então, a tributação ela vem como uma forma de incentivar as pessoas a fazerem aquilo, ainda que seja força. No primeiro momento, ela vai ver aquilo como algo ruim. Nossa, estou sendo tributado por uma coisa que eu nem sei se vai ter retorno. Agora a questão é como o poder público vai tratar o ativo financeiro que ele recebe desses contribuintes para beneficiar a vida dessas pessoas. É aí que elas vão perceber se está valendo a pena ou não. Então, quando eu tenho certeza absoluta, quando uma pessoa paga o seu tributo e ela vê uma enchente como essa, que tira a vida de pessoas, destrói sua casa, ela pensa duas vezes, será que o meu dinheiro está sendo bem empregado? Mas, às vezes, não só a falta de consciência das pessoas, como jogar lixo nas ruas, causa esse tipo de inundação, também tem realmente a falha do ente público na própria administração do dinheiro e na construção das valas, das ruas, de tudo. Então, mas só com o dinheiro o Estado pode trabalhar. Então, a gente tem que realmente pensar nesse caráter social do imposto para que os entes públicos comecem a fazer a mudança dentro das nossas cidades. Nossa, então está aberto a alguns dos senhores. Bom, então deixa eu fazer uma colocação aqui. O Estado ele está preparado para realmente fazer a gestão dos recursos públicos voltados aí para o meio ambiente? Um exemplo bem simples, a questão em Alagoas, lá com a exploração do sal-gema, onde depois da exploração ficou apenas ali o estrago ambiental, quer dizer, o Estado sem saber para onde correr, o que aconteceu, cadê a fiscalização. Até agora não se tem, portanto, uma resposta adequada sobre por que deixou chegar, portanto, aí a este ponto, professor Edgar. Pois é. O que acontece? Nós percebemos que, assim, a ação do Estado, às vezes, para que possam proteger os meios naturais, é algo demorado. Né? Nós vimos que esse tipo de caso que o senhor refere, e vamos colocar também pautado ontem no Fantástico, né? Algo que nós tínhamos como uma proteção natural e em janeiro nós tivemos ali a possibilidade de ter a destruição. Em agosto nós tivemos novamente a aparição de novas pessoas fazendo ali a tracagem, né, da água em busca de minérios. Então, e isso é demorado, e o Estado teve ali presente, né, em janeiro. E por que não continuou? É pela dificuldade que nós temos de acesso para o nosso Brasil ser um tamanho continental, de ter essa preocupação. E como é que nós vamos resolver isso? É como nós estamos fazendo aqui agora, abrindo canais para que a população perceba que um recurso que nós
tenhamos destruído, ele leva um tempo que de repente para que nós possamos novamente produzir aquilo e talvez nós não estaremos mais aqui. E isso se dá através de quê? Como o nosso colega acabou de falar, a educação. Se uma criança percebe que aquilo é errado, ele vai falar para o adulto, olha pai, isso que você está fazendo é errado. Daqui a um pouco nós não temos mais o boto, não temos mais essa espécie de peixe. E isso vai virando o quê? Uma educação, às vezes, que o pai vai falar para o filho e o filho também vai falar para o pai. Então, hoje, o Estado ele tem que ter esse controle, né, necessário para que nós possamos ali, mas a população também deve estar aqui, assim, atuando de uma forma consciente para que nós possamos coibir atividades iguais a essa. Né? E a gente tem que pensar, Walter não, e amigos, que... Adriel. Aliás, doutor Rejai. E a gente tem que pensar que, na verdade, o processo de conscientização, ele é cíclico. Então, respondendo, talvez de uma maneira um pouco mais objetiva, sim, o Estado está preparado ou não está preparado? A gente tem que responder que o Estado está se preparando. Como foi bem colocado aqui pelo Dr. Edgar e pelo Dr. Adriel. O Estado está se preparando. E aí eu cito, não é para efeitos de falar que lá se faz do jeito correto e aqui se faz do jeito errado, mas se a gente for pensar, há 15 anos atrás, a Europa inteira, ela tinha nos seus meios de locomoção pública a energia através unicamente da queima de gasolina. Hoje, se a gente for pensar que a União Europeia inteira aderiu, depois do protocolo de Kyoto, principalmente do Acordo de Paris, aderiu o sistema onde os transportes públicos, de modo geral, não podem ter poluentes, então a gente tem lá hoje uma produção quase que exclusivamente de veículos que são movidos a biodiesel. Então, tudo isso é um processo, é um procedimento. É um procedimento que a gente vai chegando. O Estado, ele vai buscando pelos seus meios, né? Então, ele vai buscando e fazendo a fiscalização, fazendo a conscientização, fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é o debate público. E depois, essa conscientização, ela vai entrando, de modo geral, na população. E a população, ela vai, por assim dizer, aderindo àquelas situações de política pública. Por vezes, a gente avança, por vezes, a gente regride em algum ponto. Mas o importante é que a gente perceba que o Estado e, de modo geral, a população está avançando nesse debate. O debate sobre o meio ambiente, a proteção do meio ambiente e, principalmente, a tributação relacionada à proteção do meio ambiente é um debate que vem crescendo e que ele vem se alastrando para que o Estado, de fato, dê uma solução, mas que, ao mesmo tempo, a população também abrace esses temas e que ela também vai evoluindo com relação a essa proteção. Então, não tem como a gente desassociar e falar que isso cabe apenas ao Estado. Cabe à população de modo geral, à sociedade de modo geral. E quando a gente vê a população de modo geral abraçando esses temas, a gente tem o exemplo dos Estados da União Europeia, mas a gente pode pegar também um país em desenvolvimento. A gente também pode pegar também aqui o México, que também já fez essa adesão, e hoje também o México, quase que 70% dos transportes públicos no México também são movidos a biodiesel. Então isso é elastecer de fato e trazer essa tributação, mas principalmente a proteção ao meio ambiente para o seio da sociedade. Agora, interessante, né, doutor Adriel? Eu quero ser bem radical aqui, só não para chocar, mas para chamar mais ainda a atenção, portanto, das pessoas. Da forma que nós estamos indo, né? Hoje, antigamente era comum, né, doutor Edgar, a gente ouvia aqui no Brasil que o Brasil era um país abençoado por Deus, que aqui não tinha grandes eventos, né, que a natureza sempre produziu aí em outros continentes. Exatamente. Hoje em dia nós só não temos ainda o vulcão, ainda não apareceu, mas que tem. Alguns né? temores já aconteceram. Sim. Já vem, portanto, aí acontecendo. Ou seja, é importante que todos nós, de alguma forma, compreendamos a importância de cada um fazer a sua parte. Caso contrário, esse nosso casulo chamado Terra, daqui a pouco, evidentemente que
enfim, temos aí bilhões de anos pela frente. Mas se não cuidarmos realmente direitinho, de alguma forma, podemos sofrer grandes consequências, como também a história tem demonstrado que, evidentemente, que alguns bilhões de anos atrás, evidentemente, não tivéssemos aqui predadores contra o nosso ecossistema. Mas alguma coisa aconteceu que tudo mudou. Ou seja, mas daqui para frente, se não tomarmos cuidado, poderemos ter aí falta de muita coisa que garante a nossa sobrevivência? Certamente. A gente sabe que o mundo ele é cíclico. De vez em quando nós temos grandes extinções em massa, causadas muitas vezes pela própria natureza. A natureza ela é uma força viva, e então um dia ela acaba dando a volta por cima da gente. A verdade é que a nossa preocupação com o meio ambiente era praticamente inexistente até meados do século passado, quando, após a Segunda Guerra Mundial, nós percebemos o poder de destruição que o ser humano tem em relação a não só a nossa própria vida, mas em relação à vida de todos os animais, de todos os biomas, em relação a toda a natureza. Essa preocupação crescente naquela época, ela gerou um direito humano de terceira geração, que é o que nós chamamos o direito humano voltado para a proteção do meio ambiente. Só a partir daí nós oficializamos, digamos assim, a nossa preocupação com o meio ambiente. Então, a população num todo passou a perceber que o eu não importa tanto quanto o nós. Então, nessa ideia de nós, de coletividade, para chegar no nós, a gente tem que partir do indivíduo, do eu. Então, quando eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa que pode destruir o meio ambiente, destruir a minha própria casa, o meu dever é começar a conscientizar os que me circundam, até nós chegarmos no nós. E no nós, causarmos a mudança. Então, a ideia, justamente voltando para a sua pergunta em relação a o que eu faço, o que eu posso fazer para poder mudar, e se eu não mudar, eu posso chegar num estado crítico e me perder, é justamente aquela ideia de a gente sempre melhora quando chega na beira do precipício. Então, quando uma pessoa vê que não tem mais o fim, a ideia dela é voltar, porque para lá não dá mais para ir. E eu acho que nós já chegamos nesse estado crítico. A gente já chegou no estado crítico em que a gente tem que parar, pensar e voltar um pouco e rever as nossas atitudes como sociedade, como pessoa, e melhorar, para evitar justamente a extinção não só da nossa espécie, como de inúmeras outras que habitam o nosso planeta. Pois não, só queria contar. Quando a gente pensa muito sobre isso, a gente tem que pensar sobre a herança planetária, né? O que a gente deixa para as gerações futuras? Os recursos, como a gente bem disse aqui, são finitos. Se os recursos são finitos, a gente tem que pensar na finitude desses recursos e tem que pensar em qual que é o planeta que a gente está deixando para as gerações futuras, do ponto de vista ambiental. Como o Dr. Adriel bem disse, a gente já chegou na beira desse precipício. Você extremou o debate no sentido de propor para a gente aqui uma indagação sobre se a gente já está, de fato, nessa situação onde a gente já não tem uma saída caso a gente deixe de fazer o nosso dever de casa. E eu acho que, como o Dr. Adriel bem disse, a gente já chegou nessa encruzilhada em que a gente tem que, de fato, tomar uma atitude. A sociedade, a espécie humana, tem que ter uma decisão. Se ele vai, de fato, deixar um planeta habitável ou se ele não vai deixar um planeta habitável. Porque da forma como a gente vem fazendo o nosso consumo, fazendo a nossa não preservação ambiental, a gente, de fato, não está permitindo que as gerações futuras tenham, de fato, um futuro. É impressionante, né, Rejane, doutor Rejane? Porque no direito tributário, nós temos um princípio que é chamado deixa eu lembrar aqui, princípio poluidor-pagador. Ou seja, aquele que suja tem que limpar. Sim. Essa característica que nós estamos trabalhando hoje, né, e bem falado aqui, ela, daqui a um tempo eu não quero mais escutar mais nisso. Para mim é o meu desejo, porque quem suja
nós temos que mudar essa situação para todos nós, não só apenas para aquele quem suja, né? Ou seja, ter a preocupação, porque se eu sou consciente dos problemas que podem surgir através de um mato, algo que meu vizinho está queimando, e eu vou lá e converso com ele, não deixo apenas o problema só lá nas costas dele, eu já vou estar fazendo o seguinte: olha, a minha parte eu também estou fazendo. Não fui eu que comecei a queimar, mas eu estou ali ajudando. E esse princípio, se Deus quiser, daqui um pouco nós vamos tirar, né? Vamos deixar que todos possam compartilhar através do quê? Da educação, né? Porque se nós formos analisar, se a gente fosse colocar numa balança para tentarmos equacionar esse tipo de problema, existem ações daqueles que já fazem benefícios, já têm um meio de proteção, e por que eu vou ficar só insistindo na multa para aquele que está lá sujando? E aquele que está lá colaborando? Ele também não deve ter um incentivo? Então, eu acho que, de repente, é um prisma diferente que nós devemos analisar, né? Nessa possibilidade de tirar essa história, né? Como o nosso colega acabou de falar, olha, eu vou punir aquele que sujou. Mas se eu tiver uma sociedade consciente, participativa, né? Nós vamos conseguir ali, e o Estado também vai poder entender, poxa, eu criei uma cidade, algo, não dei ali a infraestrutura básica, mas tem pessoas vivendo ali. E aí, quando nós aprendemos, percebemos, sai nos jornais, nas mídias, cidade fica alagada, carro cai num buraco e aquela coisa. Mas por que nós chegamos nesse nível? Será que não tinha, de repente, alguém ali que pudesse falar assim, não, mas tem um buraco aqui, vamos fiscalizar, vamos ligar. Ou seja, é a consciência. Aí cai na situação do bolso. Ah, não foi comigo, então vou deixar a situação, mas amanhã esse problema pode acontecer e bater na minha porta. Então eu vejo que essa conscientização, ela é algo que vai ser um crescimento moroso, às vezes devagar, o Estado vai chegando, a população vai se conscientizando, mas nós já temos esse insight de falar, poxa, não, até aqui, dessa forma, nós conseguimos viver. Porque épocas pretéritas e não muito longínquas, nós vimos a temperatura aqui de Brasília, algo extremista, né, gente? E onde que está o problema? Ah, mas é na queimada lá no Amazonas, mas nós tivemos uma causa lá, o efeito está aqui. Então, nós devemos ter essa parte dessa conscientização. Eu acho que é importantíssimo. E é só com isso, eu acredito que multa, você vai pagar, mas a pessoa não aprende. Ela vai aprender com a conscientização, né? É onde eu busco também com o doutor Adriel, porque é comum da gente ouvir a expressão do nosso povo: todo ano é a mesma coisa. Isso. Ou seja, ou é seca demais, ou então é chuva demais. E acontecem, portanto, as intercorrências onde vidas são ceifadas, prejuízos enormes acontecem, promessas de ajudas do Estado no sentido de aplicação de políticas públicas, mas passou o período chuvoso, vamos colocar assim, vamos esperar o ano que vem, volta a acontecer tudo do mesmo jeito e a população de alguma forma reclamando. Essa reclamação da população, esse seu foco de alguma forma, pode-se tirar proveito por entender que ela está, de certa forma, ali conscientizando da importância de botar, essa expressão bem popular, botar a boca no trombone, doutor Adriel? Eu acho que sim. O reclame da população acaba virando questão de preocupação, né? Enquanto você está tudo bem, ninguém reclama. A partir do momento que eu passo a ter uma reclamação, eu começo a visualizar o problema. E é visualizando o problema que eu começo as discussões. Com as discussões eu chego às soluções. Então é justamente isso. A partir do momento em que a população começa a perceber que tem algo errado, ela começa a se preocupar em tentar mudar esse algo. Obviamente, agora, em relação ao calor que nós tivemos no ano passado, nós tivemos o El Niño, que aquece o planeta, a máxima solar, coincidência com a máxima solar, são questões que estão voltadas também para esse aquecimento, além dos nossos problemas de aquecimento global. Agora, a população, sabendo disso, começa a buscar realmente a informação, saber por que
esquentou tanto, será que vai chover? E essa chuva desregrada, chove muito, chove pouco? Essa questão começa a preocupar as pessoas. E é justamente nessa preocupação que a gente tem que... essa preocupação que a gente tem que exaltar, porque é com ela que a gente começa a força de mudança. Agora que a gente... Pois não, professor. Não. O que a gente tem percebido também, fica à vontade os senhores aí, é que o nosso país, a impressão que se tem é que ele é muito dependente de recursos externos para poder, de alguma forma, trabalhar com o meio ambiente. Acima de tudo, com a educação e, principalmente, a preservação. Isso é bom ou não? Por exemplo, nós tivemos uma ação, em uma dessas escolas que eu trabalhei, que eu achei muito interessante pelo fato seguinte. Nós tivemos a Agenda 21, com uma grande popularização, divulgação nos meios de televisão, e ali, os estudantes eles puderam botar na prática o ensino, por exemplo, de ciências. Como é que eu posso utilizar, estudando ciências, e ter um incentivo para cumprir a Agenda 21, propondo um projeto que resolvesse um problema local? Não é? Então, isso já é uma tentativa de conscientizarmos aquela parte local, mas resolvendo um problema que é global. Não é assim? Então, quando cai nessa situação de que o problema nós temos, vamos aguardar ter o janeiro novamente para o desastre, essas resoluções poderiam ser aproveitadas de uma forma a valorizar. Poxa, mas esses estudantes fizeram essa proposta, e colocaram aqui essas condições. Por que não podemos utilizar? E aí é a sociedade trabalhando com o poder público, na tentativa de coibir e de tentar... Porque aquele que vai passar pelo problema vai ser o que vai sofrer mais. Sim. Ele está ali próximo, de repente não vai ter acesso à água, à energia, perde ali de repente um bem de consumo que era para a própria coexistência dele, do comércio. Então, se nós tivermos essas pessoas gerindo ali, buscando a tentativa de não ter esse problema futuro, o Estado vai trabalhar de uma forma mais fácil, pelo fato de que eu vou ter multiplicadores agindo em função de um lugar que talvez demoraria bastante para que o Estado pudesse perceber aquela dificuldade local. A gente tem um processo hoje, que é o processo de conscientização, que é esse processo de fato de educação, que ele já não parte mais de um prisma de um local onde a gente tinha uma educação vinda de uma entidade que de fato apontaria para baixo, por assim dizer, ou seja, de maneira vertical. Hoje a gente tem esses multiplicadores, hoje a gente tem essa educação e esse processo de conscientização que ele é global. O processo da globalização, além de outros fatores, ele permite que a consciência ela nasça a qualquer canto desse mundo que a gente tem. Então hoje, qualquer ambiente ou qualquer pessoa está conectada e tem acesso, de fato, Claro que a gente tem ainda desafios a alcançar, mas a gente tem sim esses agentes multiplicadores espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, porque a consciência ela vem com de fato a informação, e hoje a informação, ainda que a gente tenha que qualificar essa informação, mas a informação hoje ela chega a locais que outrora a gente pensava que ela não poderia chegar. Então esses agentes conscientizadores, esses agentes que vão multiplicar essa educação, e essa educação ambiental, essa educação social, é que de fato vão ser alicerces para o movimento de mudança, quando a gente pensa não só no ponto de vista fiscal, mas principalmente no ponto de vista de proteção ambiental. Pois não, professor Adriel. Eu penso ainda assim, em relação a justamente a isso, o que acontece? Essa questão da nossa dependência do dinheiro estrangeiro dentro das nossas políticas de preservação. É o que o Rejai falou, somos um mundo globalizado, temos vários multiplicadores.
a ideia é que, pelo menos, voltando até para aquela pergunta que nós falamos sobre a eficácia do Estado no desenvolvimento das políticas ambientais. Quando eu tenho dinheiro estrangeiro, eu tenho também o quê? Cobrança de uma grande potência estrangeira. Então, essa dependência, eu não veria como dependência, mas como uma ajuda mútua. Eles dão dinheiro, a gente aplica as políticas públicas que são essenciais à nossa vontade, usando da nossa soberania, mas preservando. Eles, porque deram, fiscalizam e todos são beneficiados, porque, afinal de contas, vivemos no mesmo planeta. Professor Edgar, como é que a gente pode também compreender, quando falamos aqui na importância da conscientização da nossa população em termos de preservação ambiental, quando a gente temos na região norte do nosso país, na região da Amazônia principalmente, onde temos ali uma preocupação muito grande, não só do nosso país, como também do mundo exterior, por conta ali de garimpo irregular, desmatamento, poluição e tantas outras coisas mais. Isso pontuando também o sofrimento dos povos da floresta, né? Enfim, quer dizer, quando discutimos aqui a questão da tributação, também nessa questão que estamos aqui a falar, da questão ambiental. E temos também esse ponto aqui agora levantado propositalmente, né? Quer dizer, nós estamos longe ainda de uma realidade, o importante é começar, ou já começamos realmente essa caminhada para termos realmente uma questão ambiental aqui no nosso país responsável. Walter, veja bem, é algo notório a gente perceber o quanto que a veiculação ela torna difícil a gente aceitar aquela imagem, né? De você ter um rio e você perceber várias crateras de buracos, água misturada com mercúrio, criança ao redor, perderam ali a alimentação. Ou seja, nós já temos um início onde as mazelas que foram colocadas e apresentadas ali ocorrem todos os dias. Mas o Estado não pode esperar apenas uma reportagem para poder agir. Tem que estar presente, tem que estar junto. E uma das ações que eu penso que serão acertadas é o Estado só sair dali quando erradicar totalmente aquela situação. De nada adianta, nós vimos ao começo do ano, um ano atrás, onde nós vimos as crianças que estavam, né, com má alimentação, o Estado chegou lá, o Exército fez sua parte, com a ajuda de medicamentos, aquela coisa toda, mas depois de um ano, nós temos ainda os povos indígenas passando as mesmas dificuldades, né? Sendo ali preconizados com garimpeiros que têm um poder de arma enorme. Mas como é que ninguém percebeu isso? Eles passam por alguma estrada, não tem fiscalização? Por que eles estão andando dessa forma? Vimos o avião que estava sobrevoando ali a área para de repente pousar e tentar fazer. Mas cadê a fiscalização aérea? Ou seja, são vários âmbitos que ainda nós vamos demorar, né, o Estado ainda vai demorar para poder tomar essas atitudes, mas que já vai repudiando, porque quando isso é veiculado, todo mundo já toma consciência. Então agora estão ali, passaram, então eu vou ligar. Para qual é o número? Então começam a surgir essas ações, né? E aí sim nós vamos difundindo. Mas o que é importante é que o Estado ele permaneça ali. Não só apenas divulgue e, né, fique aquela situação onde acabou agora, o ano que vem nós temos novamente. Deixar passar um ano. Tem que ser constante. Permanece, vamos dar assistência à saúde, a um posto de saúde local mais próximo, desvia, de repente, ou tira um posto do Exército, tenta colocar de forma abrangente, né, e assim de forma permanente, para que nós possamos tirar, né, essa dependência de que o Estado vai lá hoje, amanhã, né, é aquela história de estar ali secando o gelo. A gente resolve um problema agora, amanhã tem novamente uma outra demanda. Mas por que nós não conseguimos chegar na fonte ou chegar na origem daquele problema, né? Então, eu penso que o Estado ele tem que sim estar presente
porque são cidadãos brasileiros que estão passando por aquela situação, e o mundo, porque uma contaminação daquela lá, nós vamos ter perdido quanto de recursos naturais e quanto tempo que nós vamos recuperar, né? Então, e a gente tem que entender que Doutor Rejay. a proteção do meio ambiente, ele não pode ser um plano de governo. A proteção do meio ambiente, ele tem que ser um plano de Estado. Isso é, as políticas públicas, elas têm que ter o caráter permanente. Quando a gente fala que volta e meia, com o passar do tempo e do plano político enfim, toma o poder, a gente tem uma política pública de um jeito ou de outro, a gente percebe que as políticas públicas, elas têm que ter, de fato, o caráter permanente, porque a tutela do meio ambiente é uma situação que ameaça a qualidade de vida da humanidade. Ela não ameaça a qualidade de vida de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Não, a proteção e a tutela do meio ambiente é, de fato, uma proteção que tem que ter esse caráter permanente, tem que ter esse caráter universal, porque está estampado na nossa Constituição que o direito ao desenvolvimento econômico, ele tem que alcançar o desenvolvimento de uma maneira a preservar o meio ambiente e que seja um desenvolvimento econômico equilibrado. Essa palavra é muito importante, o equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio entre as políticas públicas que vão, de fato, buscar a fiscalidade, ou seja, buscar a arrecadação, mas também a gente tem que ter um equilíbrio entre a preservação ao meio ambiente. Agora, é interessante, né, a gente falando desse assunto, eu fico aqui lembrando, né, Brasília, a construção de Brasília, evidentemente que aqui é uma área de cerrado, com inúmeros mananciais, e de repente, para que Brasília pudesse ser construída, evidentemente que muitos elementos da natureza foram, de certa forma, sacrificados. O último exemplo, a cidade de Águas Claras, que tivemos ali, numa bela cidade, onde também, como um custo muito alto, tivemos que anular ali inúmeras nascentes, onde existem, inclusive, estudos sendo levantados para saber se haverá alguma consequência, esse entupimento, abre aspas, das nossas nascentes, se num futuro poderá, de alguma forma, trazer também aí as suas consequências. Como também tivemos aí construções de outras cidades, né? Recanto das Emas, Samambaia e tantas outras, Ceilândia, onde tivemos também ali que, de certa forma, tirar toda a vegetação para que a cidade, de alguma forma, pudesse ser erguida. Estou puxando aqui Brasília, como podemos também citar aqui milhares de outras cidades, de alguma forma, colocar o nosso meio ambiente aí no sacrifício para que o progresso, de alguma forma, pudesse chegar. Essa questão da sustentabilidade, será que nós sabemos realmente trabalhar direitinho, ou seja, preservar dentro do campo da sustentabilidade, doutor Adriel? Infelizmente, a premissa do progresso vem com a destruição do meio ambiente. A gente tem que mudar esse pensamento de que para desenvolver, crescer e melhorar, a gente tem que desmatar, destruir e acabar. A verdade é que dá sim para poder crescer de forma sustentável. A gente tem visto vários exemplos no país disso. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que teve um planejamento sustentável em relação a justamente a captação da água da chuva. Curitiba detém inúmeros parques na cidade, e esses parques são frequentados pela população, mas o principal motivo dos parques é justamente a captação da água da chuva e redistribuição na cidade, evitando justamente enchentes. Então, houve um crescimento exacerbado da população local, mas também houve um pensamento de desenvolver uma certa sustentabilidade, preservando a água, preservando os animais silvestres, preservando a floresta nativa. Então, dá para você desenvolver e crescer e, ao mesmo tempo, preservar. Aqui no Distrito Federal, particularmente, a gente tem grandes problemas porque o DF ele é um centro
do país. E para cá vem gente de todos os lugares, muitas vezes sem nenhuma possibilidade de encontrar um lugar para morar, moradia, etc. A gente tem grandes problemas de moradia no Distrito Federal, principalmente porque não foi uma cidade planejada para receber tantas pessoas quanto nós temos hoje. Brasília basicamente seria Brasília, o centro urbano daqui. E a partir do momento que ela cresce, ela deixa de se preocupar tanto com o meio ambiente, passa a se preocupar mais com a qualidade de vida e moradia, porque é um problema que nós temos no Brasil. O Brasil, a gente tem inúmeros problemas sociais. E esses problemas sociais acabam se sobrepondo ou escondendo um problema que é mundial, que é justamente o ecossistema, o meio ambiente. Então, muitas vezes, políticas são implementadas para evitar a fome, evitar a falta de saneamento básico, melhorar um pouquinho a escola e acaba esquecendo um pouco do ambiente. Porque nós somos um país que tem alguns problemas sociais que acabam se sobrepondo a esse problema. Mas a ideia de sustentabilidade vem cada vez crescendo mais. A gente recebe muita pressão externa em relação ao nosso meio ambiente, à preservação do nosso meio ambiente. Isso impacta, inclusive, nos nossos negócios. Então, o Brasil é um país que tem crescido e moldado esse pensamento a fim de melhorar a qualidade de vida e preservação. Professor Edgar. É importante nessa mesma pensamento que o nosso professor está falando ali, pelo fato que é o seguinte, o equilíbrio, né, a gente sabe, tem que ser bom para os dois lados, não é assim? Então, veja bem, por exemplo, na construção de Brasília, nós tínhamos aqui, no próximo Lago Paranoá, nós tínhamos uma comunidade que eles moravam ali. Eles tiveram que sair para fazer o quê? A construção da represa do Lago Paranoá. E essas pessoas foram morar onde? Né? Então, o que nós temos aqui em Brasília, e também pode ser refletido nas demais cidades, é que o cuidado, ela vem para a parte principal, onde nós temos ali a movimentação. Mas aqui em Brasília, especificamente, nós temos várias regiões administrativas, onde que são cidades dormitórios, onde a pessoa vem para Brasília, exerce seu trabalho, né, e volta para essa região administrativa. E o que acontece? Nessas regiões administrativas, são cidades dormitórias, onde os problemas vão surgindo, né? É um crescimento desordenado, não tem esgoto, de uma forma, a medida sanitária não chega. E essas pessoas que são os trabalhadores de Brasília, né? Pela uma Brasília planejada aqui, um plano piloto, a asa sul, a asa norte, aqui sim nós temos os mesmos. Mas essas pessoas passam o dia trabalhando aqui, colaborando, mas quando chega na sua casa, por exemplo, não tem a rede de águas, né? Ou seja, é um problema que é velado. Então, assim, em vários lugares, né, nós tivemos aí, o senhor bem falou em Águas Claras, e Águas Claras nós tivemos alguns episódios que foram, sim, absurdos, do tipo, numa chuva, a gente chegar e os carros estarem alagados no estacionamento do carro, pelo fato das minas. Então, o morador foi numa chuva dessa, a mina novamente brotou e não deu tempo do morador retirar o carro. Ou seja, são situações que nós vamos percebendo em que o Estado talvez não consiga efetivar a sua presença pelo fato do crescimento desordenado, priorizando apenas Brasília. Bom, a nossa primeira hora já está vencida. Eu peço licença aos senhores para que possamos ir ao intervalo, mas já nós vamos retornar e vamos ter mais uma hora para que possamos então falar desse tema tão importante para a humanidade. Muito obrigado aos senhores e até já. Voltamos em instantes. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta e já entrando na segunda hora aqui do nosso debate. A questão hoje aqui do nosso debate, nós linkamos aqui a questão da reforma tributária com a questão também do meio ambiente. E aqui conosco estão debatendo o assunto os nossos convidados, Dr. Edgar Cândido dos Santos, é matemático e também professor,
Dr. Adriel Bernardo Nogueira Forstein, ele que é advogado com atuação em direito contratual, securitário, empresarial e palestrante, e também o Dr. Rejay dos Santos Pires, que é advogado especialista no direito tributário. Bom, já chegamos, portanto, na segunda hora do nosso programa, Dr. Rejay. Um ponto que eu gostaria de levantar aqui com os senhores, ou seja, foi até dito agora na primeira hora, esse calor insuportável que boa parte do mundo experimentou, né? E cientistas aí, de certa forma, dando resultado dos seus trabalhos, de que a temperatura na Terra cresceu um ponto a mais e evidentemente que é um ponto que realmente preocupa muito. Aí é onde a gente vem, né? Ou seja, estamos aqui debatendo, portanto, essa questão do meio ambiente, da conscientização acima de tudo. Ou seja, mas temos também, dentro do planeta chamado Terra, vários países dos quais muitos entendem perfeitamente a política da preservação para que possamos ter a Terra sempre, como também temos outros países que focam mais o lucro e não importa, portanto, o desastre que vem produzindo, não a longo prazo, mas a curto prazo, tanto que nós temos aí o efeito do calor e outros efeitos também. Quer dizer, quando debatemos essa questão local, ou seja, aqui no Brasil, e outros países não fazem ou procuram não aprofundar muito aí na questão, nós ficamos em desvantagem, estamos fazendo a nossa parte, outro país ele tem que de alguma forma também entender a importância de debater, porque não adianta, se é que essa é a frase correta, eu de cá lutar para preservar, enquanto que o outro de lá de alguma forma está nem aí e fazendo com que tudo fique realmente o contrário e prejudicando, portanto, a humanidade, doutor Rejay. O que a gente não pode deixar é largar a mão, né? A gente também não pode, porque algum país deixa de fazer ou ter esse processo de conscientização, a gente deixar o nosso processo, que foi um processo árduo, um processo que demandou muito tempo, é um processo que de fato ele ainda está em construção, mas a gente também não pode largar a mão da preservação. Então sim, existem países que têm uma consciência ambiental diferente da nossa, mas a gente também tem que entender que a nossa consciência ambiental também é diferente de outros países que também já passaram por processos de degradação do meio ambiente em outrora, né? Então, o processo de crescimento econômico, por vezes, ele era associado a um crescimento desordenado. E isso a gente já vem entendendo que não é mais a maneira adequada de se fazer esse crescimento. Então, por isso que a gente tem ali protocolos, por isso que a gente tem ali medidas que, de fato, visam mitigar os efeitos desses países. E, ao mesmo tempo, esses países eles também sofrem sanções. Então, a gente tem exemplos de países em que não aderiram ao protocolo de Kyoto ou que não seguem o Acordo de Paris, que são países que não têm, no caso, a possibilidade de fazer a compra ou a comercialização das cédulas de carbono. Isso são países em que não tem ou tem uma sanção negativa com relação à diminuição da sua pegada, porque ao fazerem isso, eles também acabam, por assim dizer, tendo uma onerosidade maior na produção daqueles meios. Então, se por um lado eles deixam de fazer a preservação do meio ambiente e acham que por isso vão ter algum tipo de vantagem financeira, existem os organismos internacionais e também aqui nacionais que visam diminuir essa suposta vantagem financeira que eles teriam em algum momento, para que eles tenham ali sanções, e essas sanções são aplicadas a esses países para que eles visualizem, já que eles não estão visualizando sobre o ponto de vista da consciência, que eles visualizem isso de uma maneira financeira. E que assim o façam, né? Façam a preservação do meio ambiente. O ser humano é complicado, né, doutor Adriel? Evidentemente que não estamos colocando todos aqui no mesmo, né, no mesmo patamar, né? Mas temos aí inúmeras discussões, países riquíssimos aí que, de alguma forma, olha,
vocês estão poluindo muito, e com as suas indústrias, mas não vamos abrir mão da nossa indústria, e depois nós vamos tentar de alguma forma resolver, portanto, aí essa questão. E o nosso aqui sempre sendo foco, portanto, aqui de sermos o exemplo do mundo no sentido da preservação por conta da nossa Amazônia. Quer dizer, e outro ponto também que eu acho que é importante a gente abordar é que quando falamos em meio ambiente aqui no nosso país, a gente só fala na Amazônia, né? Quer dizer, não fala na Caatinga, não fala no Cerrado, não fala também em outros biomas que nós temos, Mata Atlântica e outras coisas, e outros biomas mais. Quer dizer, o que está acontecendo, afinal, do ponto de vista do senhor? Aqui nós procuramos de alguma forma entender o assunto, evidentemente temos que falar sempre da nossa floresta amazônica, sempre, mas não podemos desprezar também outros biomas, né, doutor Adriel? Certamente, principalmente porque onde nós vivemos, que é o Cerrado, a parte mais desmatada do Brasil está aqui. Então, o desmatamento principal é na nossa região. Isso se dá muito por causa da sua pouca visibilidade, tanto dentro do nosso território, quanto internacionalmente. Outra vez a gente estava conversando aqui e falamos justamente do incentivo estrangeiro dentro do país, do dinheiro estrangeiro dentro do país a fim da preservação. O principal incentivo estrangeiro vai justamente para a Amazônia. Ela é um bioma extremamente importante para o país. Mas a gente não pode deixar realmente de lado a Mata Atlântica, que está extremamente degradada, extremamente em risco, o próprio Cerrado, a Caatinga realmente. Então, por exemplo, a gente vai para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, essas outras regiões, nós temos florestas e florestas, mas temos uma proteção específica para uma planta, que é a araucária. Um pinheiro brasileiro maravilhoso, lindo, e a gente tem essa proteção lá. O sistema de proteção ao meio ambiente, ele abrange todos os biomas, obviamente. Mas nós temos que achar um jeito, e o Brasil vem trabalhando para isso, de tentar preservar de forma mais específica em cada região. Como nós temos feito isso? Hoje, através da adoção do ICMS, a distribuição do ICMS pelos estados tem sido um grande protetor dos biomas nos municípios. Por exemplo, 75% do que é arrecadado de ICMS no estado fica com o estado. Outros 25% são destinados aos municípios. Desde 91, no Paraná, iniciou no Paraná, um dos requisitos do IPM do município do Paraná para transmitir essa verba é justamente a preservação do meio ambiente, 5%. Então, municípios que preservam o meio ambiente, fazem a criação de proteções daqueles biomas naqueles municípios, recebem mais verba. Tem sido uma forma dos próprios municípios receberem mais dinheiro para o seu desenvolvimento. Então, a preservação passa a estar mais... ela vai sendo localizada. Eu consigo determinar municípios que têm biomas diversos em todo o país que vão passar a preservar mais para receber mais do ICMS. É uma forma justamente de se utilizar do imposto, do tributo, como uma forma de garantir a manutenção de biomas diversos em todo o país. E é importante ser dito que com a reforma tributária que está em curso, a gente tem essa preservação e a gente tem essa matriz fiscal sendo preservada. Então, a matriz fiscal, onde a preservação daqueles municípios, onde aqueles municípios que mais preservam recebem uma cota maior, ela está mantida também nesse imposto, né, que é o imposto IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto sobre valor agregado, ele também está descrito também, onde municípios e estados que têm uma preservação maior ou que buscam formas alternativas de crescimento, eles vão ter formas limpas, né? Formas que a gente chama de limpas, são aquelas formas que vão diminuir, de fato, o efeito no meio ambiente. Eles vão ter, de fato, um incentivo maior do recebimento de verbas públicas. Walter, veja bem, quando você começou a falar, eu lembrei de um ditado popular que fala o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, né?
O que acontece? Quando nós temos o Estado e quando nós iniciamos o processo desse debate lá em 1972, Estocolmo, o Brasil, logo de imediato, não aderiu, né? Os protocolos, porque nós estávamos ali atravessando um período de constituição do Brasil, né? E para isso era necessário ter os trabalhadores, né? E então, assim, não fazia sentido entrar para um tipo de discussão se ainda nós estávamos ainda em construção, né? Então, o que vem acontecendo? E nós percebemos que sempre é cíclico esse assunto. Quando você tem um problema, algumas pessoas vão estar envolvidas em um certo nível de avanço e outros vão estar atrás. O que é importante é a gente perceber o seguinte: não, ótimo, eles estão atrás, mas é importante que eles tenham uma perspectiva que devem chegar aqui, daqui a uns 2, 10, 15 anos, com esse nível e não de uma proteção. Porque é difícil você chegar, por exemplo, na África e falar assim, parem de matar, por exemplo, a fazer a caça. Eles não vão ter como, porque é a alimentação deles. Como é que eles vão parar de caçar lá, né, aquilo que não... Mas o Estado, ele deve fazer o seguinte: vamos ensinar a essas pessoas, porque daqui um pouco nós não vamos ter mais essa espécie. Então eu vou dar aqui uma forma de vocês poderem pensar e ali preservar. Ou seja, ir diminuindo paulatinamente, de forma racional, né, para que a gente consiga ter aquela espécie. E com isso nós possamos também ter ali o crescimento educacional, né, de conscientização daquelas pessoas que fazem parte, né? Porque é difícil, de uma hora para outra você fala assim, não, é como se você fizesse, amanhã eu tenho que parar, perder 10 quilos. É um processo, não vai ser um remédio, né? Ele é um processo. Então o Estado, ele tem que também pensar em ações que sejam possíveis de realizar, né, para todos aqueles que fazem parte, elencos que fazem parte daquele processo, e paulatinamente ir controlando, sabe? Controlando toda essa situação. Porque senão todo mundo vai pensar, não, primeiro o meu. Primeira situação. É uma questão interessante essa que nós estamos aqui abordando, porque um assunto vai puxando o outro, né? Me lembro aqui também perfeitamente, na década de 90, uma discussão muito grande a nível de Congresso Nacional para se acabar no nosso país com os lixões e passarem a funcionar, portanto, os aterros sanitários. Deu-se um prazo, vamos colocar assim, de quase 10 anos para resolver a questão. Não foi resolvido de jeito nenhum. Aí deu-se mais um prazo para que de alguma forma pudesse, de forma definitiva, solucionar. É evidente que aqui o nosso lixão que a gente tinha na estrutural, o maior da América Latina, não é nenhum elogio, sinceramente era um constrangimento muito grande para toda a população, e hoje nós temos, portanto, o aterro sanitário que hoje foi transferido para a região de Samambaia. O interessante é que a população de Samambaia lutou para que não tivesse ali, portanto, o seu aterro sanitário. Por quê? Porque não entendia perfeitamente, ou não lhe foi passado, e como ele era de direito, a importância daquele aterro sanitário ali e o não comprometimento com a saúde, portanto, da população. É onde eu questiono mais uma vez, questiono assim, né, doutor Adriel, para o foco, não é? Ou seja, o Estado, quando a gente fala o Estado, quer dizer, é o país, e nós temos aí os municípios, temos também os estados da federação, enfim, estão aptos para, de certa forma, chegarem com essa conversa séria junto à nossa população, para que possamos, de alguma forma, evoluirmos, até porque hoje em dia, quando se fala, e olha que eu estou cansado assim, mas vou continuar batalhando, quando se fala, vamos aprender a separar o lixo seco, lixo molhado, lixo isso, lixo aquilo, infelizmente, aí quando você separa, passa um pouquinho, passa o caminhão, junta tudo e vai embora. Enfim, aí o pessoal fica meio que frustrado. Ou seja, essa linguagem ambiental no nosso país precisa melhorar, doutor Adriel? Certamente, acho que quanto mais ela melhora, melhor é para todo o país. A questão tá engraçado porque nós temos uma ideia de que após a Guerra Mundial e tal, que começou
a gente percebeu a gravidade do nosso planeta, a gente passou a querer preservar, a gente passou o Brasil começou a legislar. Em 81, nós tivemos nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que precede até a nossa Constituição. A questão é, foi eficaz? Era eficaz naquela época? A sociedade, não só o Estado, mas a sociedade como um todo, todas as pessoas têm que evoluir nesse sentido de preservação. Por quê? Thibault falava que a norma ela deve ser eficiente e eficaz. Então, quando eu passo e penso nessa eficiência, eu penso como ela se desenvolve em relação à sua eficácia, se ela está sendo aplicada socialmente, se a sociedade passa a seguir as normas. Não adianta eu ter a previsão legal. A previsão legal ela vem como uma diretriz. A sociedade tem que evoluir para entender essa previsão legal e segui-la. A gente pega e tem em 88 a positivação da norma, um capítulo totalmente dedicado à preservação do meio ambiente. Então, nós, dentro da Constituição, a nossa Constituição tem aquela previsão, aí já se começa a criar uma consciência de preservação. Então, o Estado tem feito a parte dele. O Estado tem criado políticas de preservação, criado leis direcionadas a essa preservação, não criou ainda leis específicas para tributar o meio ambiente, mas nós já temos a aplicação de inúmeros tributos que favorecem o meio ambiente, e a população basta a conscientização. É isso que tem faltado. O Estado tem feito a parte dele, tem trabalhado de forma justa para poder tentar coibir ou minimizar a degradação da natureza, mas nós, como população, temos que entender essa movimentação e respeitá-la e passar a agir conforme é determinado pelo Estado e pelo mundo inteiro em si. E pensando talvez no Estado, talvez a principal falha do Estado, apesar dele ter, de fato, desde do protocolo do meio ambiente lá em 81, depois passando também pela nossa Constituição, talvez a maior falha do Estado, e entrando inclusive nesse exemplo que você deu, Walter, seja o problema da comunicação. Quando dois interlocutores estão diante de uma situação e um daqueles interlocutores deixa de passar a mensagem, ou ele passa a mensagem de uma maneira ineficaz e ela não chega no seu receptor, isso é, se a mensagem que o Estado está passando ao pedir para a população separar o lixo, mas ao pedir para a população separar o lixo, a população ver que aquele lixo ele está lá junto da mesma forma, ele entende que o esforço que ele fez foi ineficaz. Então, a comunicação e a conscientização é a principal ferramenta que nós temos para, de fato, termos essas políticas públicas de caráter permanente. As políticas públicas precisam ter o seu caráter permanente, mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa, de fato, passar para a população que aquela comunicação que ele está fazendo é eficaz. Não adianta o Estado falar, olha, você não pode morar em determinada região porque aquela região ali tem que ser preservada. Ele tem que, ao mesmo tempo, informar para a população, mas criar também uma alternativa para que a população não vá naquele caminho que, como o Dr. Edgar falou, que é o caminho mais fácil. Pouco fubá o meu pirão primeiro. Então, assim, quando a gente está diante de uma situação como essa, a população, a sociedade, o Estado, todos nós, vamos, talvez, ir pelo caminho que seja mais fácil. Mas a gente tem que ir pelo caminho que de fato é mais difícil, porque estamos à beira de uma situação que não tem mais volta. Então nós precisamos ir pelos caminhos que são os adequados e corretos, mesmo que eles sejam mais difíceis. E precisamos que o Estado, de fato e efetivamente, passem essa comunicação assertiva, para que, ao passar essa comunicação assertiva, a gente tenha, de fato, uma conscientização. Gerações futuras vejam isso e, de fato, olhem e talvez assim, se envergonhem do que a gente tem praticado. Talvez essa sensação de que não podemos mais chegar nesse patamar
seja o principal ferramenta que nós temos para que efetivamente a gente possa garantir um desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. A gente falando dessa questão, e evidentemente que uma das grandes preocupações de toda a humanidade está relacionada com a água. E nós temos aí, por conta da seca severa, né, professor Edgar, como também professor Adriel, doutor Rejai, tivemos este ano, ninguém poderia imaginar rios secando na região norte do nosso país, onde a gente entende que ali é o berço da água, né? Rio Negro secando, Solimões secando, tendo muita dificuldade para a navegação, portanto, desses rios na parte norte do nosso país. A gente sempre fica, portanto, martelando como isso é possível de ter acontecido. Quer dizer, mas é coisa da natureza, é coisa do El Niño. Nunca ouvi falar tanto do El Niño como agora, né? O culpado é o El Niño. Mas será que é mesmo, professor, El Niño? Ou El Niño somos todos nós? Esse El Niño, estamos aqui, né? Somos nós. Eu quero mais para mim, eu quero ter uma localização melhor da minha casa e eu vou desbastando ali, não me interessa. E o que acontece? Esse assunto é algo tão assim, impactante, porque quando você percebe ali que não existe mais aquele rio, né, e tem aquele lugar, estão agora a alimentação daquelas pessoas. E aí o que acontece? O Estado vai entrar ali agora para poder, os ribeirinhos que perderam a alimentação, vai ter que dar ali para eles uma condição. E esse dinheiro vai sair da onde? A conta não fecha. Não é isso? Então é a história que a gente vem acompanhando, que na realidade essa evolução e esse cuidado, ele tem que ser permanente. Não adianta, não, mas eu vou esperar, a água vai chegando, vai ali, e as pessoas não vão procurando saber quais são as causas, né, daquela situação, né? E aí se tem uma situação onde que o governo daqui um pouco tem que distribuir a renda, porque aquelas pessoas não têm mais de onde tirar o provento de fomentação de equilíbrio financeiro da sua família, e o Estado vai ter que tomar conta daquilo lá. Mas isso não vai... A máquina pública ela vai parar. Então, assim, é algo que nós temos que perceber, não é só no contexto da contextualização de que é algo que é um problema local. Não é, porque ele passa a ser depois aquele do país, né? E depois nós não conseguimos retomar aos níveis necessários, né? Então, assim, a gente, aqui em Brasília, nós vimos aqui o Lago Paranoá baixar, né? Então, a bacia de Santa Maria, e aí nós somos mais... E aí o que acontece? A conta de luz chegou para todo mundo, né? Ali chegou ali a conta vermelha, amarela, poxa, mas aumentou, mas por que? Opa, aí o morador vai falar, mas por que isso está acontecendo? Não tem como, aí nós vamos analisar, mas se fez um contato do governo Brasília, Goiânia, poder de repente verificar se as duas bacias iriam se comunicar, mas por que isso não acabou? E foi despejado dinheiro público ali. Mas por que não chegou aqui até a nossa bacia? Porque pararam a obra. Mas não há uma fiscalização. Então é isso que é necessário ter essa continuidade da comunicação, seja ela do poder público com o poder público, para que possa dar continuidade nas ações que são pautadas para que nós tenhamos um equilíbrio entre o meio ambiente, né? Exatamente junto com aquilo que é colocado como investimento para a população, e da mesma forma da população com o poder público. Porque, olha, a obra aqui parou, já tem 1 ano, tem 2 anos, e, poxa, como é que ia funcionar? Aí quando chegou no caos, aí é que é o momento que nós temos a divulgação, e aí fica esse buraco, né? Fica essa dicotomia. Por que não funciona o Estado? A população não cobra da medida necessária para que de repente houvesse um equilíbrio. Então é necessário que nós tenhamos, sim, diálogos constantes, né? Seja nas escolas, né? Sejam nas universidades, né? É inconcebível nós termos aí cortes de investimentos para projetos que sejam pautados na resolução de problemas nas universidades públicas.
Então, todos esses aspectos vão acabando com um subterfúgio para que fala, não, mas foi por isso que aconteceu, eu tiro daqui e não vou investir em outro lugar, e nós ficamos com essa problemática, sabe, Walter? Então, a gente tem que entender, ainda sobre essa lógica, que o Aliomar Balieiro, talvez um dos maiores expoentes da parte fiscal do Brasil, isso a gente está falando de alguém que deixou sua obra há mais de 70 anos, já falava sobre isso. Há mais de 70 anos já falava sobre essa parte fiscal, mas também relacionada à parte ambiental. E ele falava uma coisa muito importante. O aspecto fiscal, ele não tem um fim só arrecadatório. Ou seja, o aspecto fiscal, o tributo, ele não tem a sua função só em arrecadar e custear o Estado. Ele tem a sua função quando ele, de fato e efetivamente, ele garante políticas públicas sociais. E ao garantir essas políticas públicas sociais, ele, de fato, ele nos traz uma noção geral sobre como a sociedade tem que viver. E pensando talvez nisso, a gente talvez tenha que pensar de duas maneiras. Uma, olhar um pouco mais para a nossa população que está vindo agora, para as gerações que estão vindo agora, que tem sim um grau de consciência talvez maior do que o nosso. E ao mesmo tempo a gente também tem que olhar um pouco para o passado, para aquelas populações originárias, sejam os ribeirinhos, sejam outras populações originárias, e ver como eles viviam. Talvez a nossa solução esteja nesses dois extremos, tanto nas gerações futuras entender de fato e efetivamente o que eles entendem e veem como consciência e modificar o pensamento, mas ao mesmo tempo também olhar um pouquinho para trás e ver como aquelas populações originárias elas viviam, e ver se essa forma de manutenção do nosso planeta não é uma forma talvez mais adequada, onde por vezes a gente vai ter uma mitigação, por assim dizer, do progresso em alguns aspectos, mas vamos evoluir de uma maneira consciente e permanente. Perfeito. Agora, doutor Adriel, claro que o nosso foco também aqui estamos falando também a questão da tributação, enfim, tributar, portanto, aí essa questão. E é evidente que nós já temos, eu não digo de forma muito tímida, mas nós temos. Agora, o que a gente percebe também é que alguns países, eles procuram também impor, né? Ou seja, Brasil, você está produzindo X coisa de forma equivocada, irregular, atacando, portanto, o meio ambiente. Então, aqui, esse produto, portanto, não entra. Quer dizer, é uma maneira, de certa forma, sábia para forçar, não só, quer dizer, eu cito aqui o Brasil, como também poderia citar também outros países, doutor Adriel. Uma boa pergunta. Em relação a isso daí, a gente chama do selo verde, em que eu tenho uma produção vinculada à boa preservação. Então, aquele produtor rural, ou seja rural, seja indústria, que Sim. tem uma preocupação voltada para as questões ambientais, em que ele, além dele produzir, ele nos dê uma proteção ambiental, nos garanta, eu recebo um selo verde e consigo comercializar. Tem sido instrumento, inclusive, de pressão internacional para compra de produtos. Então, só compra o seu produto se ele tiver o selo verde, vou aplicar sanções se você não produzir dessa forma. Impor, de uma certa forma, uma vontade e uma preocupação que é mundial. Eu não vejo como preocupante, eu vejo como importante, mas de certa forma ela acaba que torna o país, o Brasil principalmente, como um país que tem realmente essa preocupação na produção verde. A gente tem inúmeras políticas, inclusive em políticas voltadas para a tributação, como o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural, em que eu tenho, por exemplo, áreas que são desmatadas e não são produtivas, eu tenho uma tributação muito pesada sobre aquele produtor rural. Então, se eu tenho terras ociosas, tributação maior.
Se eu não tenho terras ociosas e alta produtividade, tributação menor. Se eu preservo, a minha alíquota de pagamento é menor. Isso faz com que o país ganhe mais confiança lá fora e feche melhores acordos. É uma pressão externa que também gerou uma pressão interna. E essa pressão tem adequado realmente a função social da propriedade aqui no país. Inúmeras terras que antes improdutivas, se eu uso, vamos supor, 5 alqueires para produção, por que eu vou desmatar 10? Se eu desmato 10, eu vou acabar pagando mais imposto. Se eu não desmatar, eu pago menos imposto, eu tenho mais lucro e eu não me preocupo com essa questão. Preservo e lucro. Assim, isso veio de uma origem de uma pressão externa. Então, a pressão externa é pesada para o país, mas ela é importante. E a gente tem que analisar também, Adriel, que sobre esse prisma, o que faz com que a gente, pegando aí do seu exemplo, se a gente ali tem 3 alqueires para produção, a gente faz a degradação de 10, mas a gente pode produzir tecnologia para que a nossa produção, com o mesmo efeito, só seja de 1. Exatamente. Então, se a gente aplicar novas tecnologias, se a gente aplicar novas formas de fazer a nossa produção, a gente vai ter, de fato, uma manifestação do desenvolvimento sustentável. Então, o que a gente tem que pensar nesse prisma, Walter, é que quando a gente está falando sobre o aspecto internacional, a gente também tem que pensar sobre o aspecto de fato da gente buscar ou estar buscando uma forma de visibilidade onde a gente tem uma confiança. Então, essas imposições são feitas por esses países porque é necessário esse selo verde para que esse selo verde seja uma forma da gente ter uma confiança de que aquele produto ele foi produzido de uma maneira adequada e que aquele grau de consciência, mesmo que indiretamente, está sendo aumentado sobre aquela população e sobre aquele país. Como o doutor Edgar disse, a gente às vezes não pode, a gente talvez não esteja no mesmo grau de consciência, todos os países estejam no mesmo grau de consciência, mas com a adoção dessas medidas, talvez sejam medidas que visam, de alguma maneira, equilibrar o grau de consciência entre os países. Posso fazer um parênteses? Eu vi uma notícia recentemente acerca da utilização da terra e da produção pecuária. Países como a Holanda, esses outros países europeus, eles têm pouquíssima terra de cultivo e de produção pecuária. Para otimizar isso, eles desenvolveram técnicas de produção em que eu degrado menos solo e aproveito muito mais o pasto. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muita terra, mas infelizmente temos pouca preocupação com o uso do pasto. Políticas como essa, voltadas justamente para obtenção de um pasto, de um selo mais verde, ou então de desenvolvimento melhor das tecnologias, faz com que o produtor rural não só pesquise tecnologias que impactam menos, como otimizem a produção. Como foi feita na Holanda, em que o gado, na hora de pastar, para evitar o pisoteio da grama e do capim, eles vão delimitando pequenos espaços de terra em que o gado vai comendo em linha e secando todo o pasto, de modo que eu vou sempre circulando. E se isso fosse implementado no Brasil, seria bom. É difícil, é uma técnica a ser aplicada, o produtor rural vai gastar mais, mas o gado vai aproveitar muito mais do terreno e o preço do boi vai valorizar também. E a gente tem que pensar, quando a gente fala em custo, mas talvez ele gaste mais em um primeiro momento. Sim. Mas esse custo, talvez ele é revestido não só aumentando a produtividade, mas também aumentando, de maneira geral, os graus de sustentabilidade daquela área, né? Sim. Então, eu acho que é importante, Adriel, também pensar que as nossas iniciativas, às vezes, são tímidas, né? Mas nós já temos algumas iniciativas dentro do Brasil com essa preocupação. Por exemplo, o produtor de soja, ele passa agora por um mesmo pasto, ele produz ali a soja, depois produz o milho, e depois produz o feijão, na tentativa de que
deixar o solo se recuperar, né, daqueles nutrientes que eles foram retirados, e uma prática, né, ali voltada para que aquele solo ele não seja tão impactado, né, com a incidência de inseticidas, algo do tipo. De outros incentivos também que eu percebi, e que também ainda é tímido, mas o Estado já vem buscando ter, Walter, eu achei muito importante, aqui dentro do Brasil, na cobrança de que as empresas também tenham essa preocupação na tentativa de até de poder participar de licitação pública. Nós tivemos a mudança da antiga Lei 866 de licitação, um projeto de lei que respaldou o seguinte: teria um dos critérios de desempate, né, um dos critérios de desempate da licitação, do caso ocorresse, seria as boas práticas que a empresa pudesse ter feito perante os seus empregados, né? Ou pudesse, de repente, uma sala onde tivesse ali, por exemplo, o reuso de uma água. Ou seja, isso já é, sim, uma motivação ali do Estado tentando colocar nessas empresas que vão ter ali, ou seja, numa fazenda, né? Mas essas ações já voltadas para quê? Para conscientização ambiental, né? Então, assim, tributária também, porque eles ali vão estar, olha, eu preenchi esse requisito e agora eu vou ter uma benesse, de repente, de pagar menos, né? E para o empresário, o que vai valer na realidade, para ele, sim, ele está preocupado no capital, no financeiro. Então, qualquer tipo de captação que eu tenha, que eu vou diminuir o meu tributo, para ele é importante, porque ele vai poder imprimir ali daqui um pouco em tecnologia, né? E isso vira um ciclo, né? É importante. Ou seja, nós não estamos completamente parados ou distantes demais. Nós estamos aprendendo, é uma constância, e é isso que é importante, ter esse início e dar continuidade, né, para mim foi um marco muito importante, né, essa tomada de repente, esse projeto de lei, de tentar fazer essa iniciativa, né, porque é onde que o Brasil tem o capital girando, né, e ali nós vamos poder ter a participação do empregador e do empregado na tentativa de reduzir a quantidade de impactos, né, e trabalhando a parte ambiental. Pois não. Bom, uma questão que eu também gostaria de avançar foi colocado aqui que o brasileiro admirou muito a ação de torcedores japoneses no estádio de futebol, na Copa em que o Brasil, portanto, sediou, quando na partida o próprio doutor Edgar colocou esse detalhe. Quer dizer, evidentemente que todos nós aplaudimos e evidentemente também fomos orientados ou incentivados a seguir, portanto, o mesmo exemplo. Mas, por outro lado, esse mesmo país, né, de alguma forma, é criticado no mundo pelo fato de nos oceanos estar atacando as baleias, de forma contrariando boa parte da política mundial, enfim. Quer dizer, e nós estamos na mesma bolinha, né? E ninguém vai sair vivo daqui, né? Ou seja, nós temos que se preservar para que possamos entregar de forma melhor para as gerações que de alguma forma vão aí chegando. Quer dizer, é possível termos realmente uma mesma linguagem? Vai demorar muito para que possamos chegar até lá, como foi dito aqui, meu pirão primeiro, depois a gente vê qual é o restante da coisa. Como é que a gente pode de alguma forma enfim, passar para o nosso ouvinte a importância do seu gesto em, de certa forma, fazer a sua parte para que possamos preservar este planeta? Começo com o senhor. Bem, doutor Edgar. Bom, eu penso assim, a continuidade, né? E, por exemplo, quando a gente tem uma situação igual a essa de imprimir, que a minha ação ela vai gerar uma consequência no próximo, e isso vai pesar na nossa consciência. Nós tivemos também um episódio que nós não descobrimos qual foi o local ou qual o país que depositou sujeiras dentro do mar. Mas parou lá na África, veio para o Brasil, né? Ou seja, não era um problema que era só do Brasil. Chegou em outro lugar. Ou seja, causou impacto, incomodou as outras pessoas. Então, assim, essa educação, ela foi incentivada, nós vimos, né?
e na Copa dessa forma, e isso dentro do Brasil repercutiu de uma forma, né, muito assim, positiva. Sim. Poxa, mas uma comunidade, pessoal saiu, vieram para cá e começaram a limpar o lixo que os brasileiros deixaram outras pessoas, né? Vou colocar só brasileiros, os torcedores que estavam ali próximos, né? Mas é isso. Nós devemos ter essa consideração, desse cuidado, dever, porque aquilo que eu faço vai ter um reflexo para mim também. Quando a gente pensa em uma mesma linguagem, talvez uma mesma linguagem eu acho que é possível. Dentro do planeta, a gente pode ter uma mesma linguagem. Às vezes, o que pode acontecer é que talvez as culturas às vezes sejam diferentes. E por as culturas serem diferentes, a gente tem essa situação paradoxal de um país que de fato, ou trouxe para a gente um exemplo positivo, mas que por outros aspectos, talvez culturais, mas por outros aspectos, tem ali aspectos negativos. Então, o que a gente tem que passar? A gente tem que passar que a gente tem que pegar as boas práticas, sejam eles de qualquer local onde a gente busque, né? Então a gente tem que buscar as boas práticas e tem que tentar criar uma consciência coletiva onde as boas práticas elas são de fato levadas adiante, sejam elas de qualquer país que a gente esteja, para que aí sim a gente tenha uma linguagem comum, que seja essa linguagem da consciência e do desenvolvimento econômico e social e principalmente ambiental equilibrado. Perfeito. Bom, como nós já estamos caminhando já para o fechamento do programa, vamos fazer o seguinte. Evidentemente que não devo ter feito a colocação adequada naquilo que os senhores esperavam de alguma forma responder. Então eu concedo 3 minutos para cada um dos participantes. Começo com o senhor, doutor Adriel. Fique à vontade nos 3 minutos, né, para, de certa forma, fechar esse tema tão importante que nós estamos trazendo hoje aqui no Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Perfeito. Obrigado, Walter, pela palavra. Eu deixo mais um recado para a população no geral, todos os nossos ouvintes. O mundo ele tem se desenvolvido durante muitos séculos na ideia de melhorar, se desenvolver e crescer. O Brasil é um exemplo também de um país que busca isso. Afinal de contas, dizemos que o Brasil é um país em desenvolvimento. Essa busca de desenvolvimento acaba muitas vezes fulminando a vida que nós temos na Terra. Fazendo uso mais uma vez daquele jargão, do nosso jargão dos ditados populares, nós temos a ideia da galinha encher o papo, né? De grão em grão ela acaba enchendo o papo. Então a ideia é justamente que façamos nossa parte, ainda que seja pouco ao nosso ver, porque no final da conta pesa muito. Então o país já percebeu isso há muito tempo. O Brasil entrou nessa discussão. O Brasil é um dos países que lidera a busca pelo meio ambiente por um convívio com o meio ambiente de forma mais sustentável. O Brasil possui inúmeras tecnologias voltadas justamente para melhoramento genético de sementes, para evitar usar tanto pasto, para usar tanta área, para usar menos água. Esse melhoramento, essa tecnologia, o Brasil é de ponta, tanto na produção da soja, no milho. São tecnologias desenvolvidas aqui, exportadas para fora, que ajudam muito na preservação da humanidade, dos nossos biomas. E em relação especificamente à tributação, inúmeros tributos hoje são utilizados. Nós vamos ter um novo Código Tributário, e esse novo Código Tributário já houve a garantia do relator de que vai haver a previsão de preservação, de impostos voltados para preservação, diferenciação de alíquotas, para incentivar a população, de certa forma, obrigá-la, digamos assim, a pensar, ter consciência no momento de pagar os seus impostos também. Infelizmente, no bolso sempre acaba doendo mais, então a população acaba percebendo mais quando tem essa tributação. E eu acho que, no geral, o Brasil tem se saído eficaz
no combate ao desmatamento, na busca pela preservação, e a tributação é, de fato, ao meu ver, um dos caminhos viáveis, não talvez o mais eficaz, mas com certeza um dos mais bem utilizados atualmente na questão da preservação do meio ambiente. Professor Rejai. Eu acho que a gente tem que pensar que, se a gente for analisar o Brasil especificamente, há 20 anos atrás a gente não falava de áreas de preservação permanente. Se a gente for pensar de modo global, muito já foi feito, muito ainda está por fazer, mas a gente está de fato evoluindo, a gente de fato está crescendo e se desenvolvendo. E de fato a gente está buscando uma forma desse desenvolvimento ser sustentável. Fica aqui o alerta de que talvez a gente tenha que pensar quanto que vale de fato financeiramente para a gente ter uma água preservada, para a gente ter uma área preservada. Talvez essa conta seja muito cara para a gente pagar. Então talvez o alerta aqui aos ouvintes e de modo geral a todos seja que, ainda que a gente em um momento entenda que a gente está tendo uma vantagem econômica, se a gente for pensar a longo prazo, essa vantagem econômica ela não paga pelo nosso nível de proteção ambiental. Então a gente precisa aumentar a consciência e que essa consciência seja permanente. Então esse espaço é um espaço que cria aqui uma consciência, e a gente vai lutando diariamente para que a gente possa, de fato, melhorar a consciência global, para que a gente possa, de fato, como o doutor Adriel falou, de grão em grão, enchendo papo da nossa consciência global, para que a gente possa, de fato, ter uma mesma linguagem. A gente pegue boas práticas em todos os cantos do mundo e usando, né, o meio que a gente tem hoje e buscando boas práticas e esquecer os maus exemplos e sempre focando nos bons exemplos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Perfeito. Professor Edgar Cândido dos Santos, vamos também? Com os 3 minutos? Bem, eu quero fazer essa consideração principalmente para fazer um chamamento, né? Um chamamento de todas as instituições, principalmente aquelas que trabalham com a educação, para que promovam, né, ações, projetos voltados para essa conscientização, que foi o que nós vimos aqui hoje nesse debate. Acho que talvez a palavra que talvez tenha mais aparecido, né, foi a conscientização. E que essa conscientização comece desde criança mesmo, pequeno, infundindo, formando os professores sobre o assunto, para que isso possa servir de uma multiplicação e que nós cheguemos depois profissionalmente nas universidades, né, nas empresas, já com pessoas formadas, né, com esse tipo de preocupação. E que elas possam colaborar para que o nosso planeta continue. E a tributação ela vai acontecer de todas as formas, mas que aconteça da melhor forma possível, dentro da conscientização, privando aquilo que há de melhor a nossa vida, né? Então, eu quero que assim fique aí, né, para as escolas, né, para todos aí que estão escutando, os ouvintes, invistam nesse tempo com discussões familiares, né, o quanto que isso é importante. Porque amanhã ou depois nós vamos passar por problemas que, se nós não tivéssemos conversado, dialogado, né, nós poderíamos ter resolvido de uma forma muito mais fácil. Professor, já temos mais 2 minutinhos, professor Adriel. Evidentemente que quando se fala, portanto, na questão da tributação, e o foco é justamente a preservação do nosso meio ambiente, para muita gente pode soar como algo, já vem cobrar da gente recurso, dinheiro, mas na realidade o custo-benefício realmente não tem dimensão, não tem como dimensionar, né, o bem que a pessoa vai estar fazendo para ela própria e também para as futuras gerações, né? Certamente. A ideia é de que o tributo, o que é empregado no tributo sempre volta para a sociedade. Então, muitas vezes você não vê o que está voltando, mas pode ter certeza que o dinheiro está sendo empregado para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso país e também, por que não, melhorar o nosso planeta, né? Então, a tributação, ela tem que parar de ser vista como uma punição. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa visão de tributo ser uma punição, de ser uma forma do Estado nos punir. Mas não.
veja como um incentivo. O produtor, o empresário, o grande dono de indústria, quando tributado porque ele polui mais, eu não estou punindo ele porque ele polui mais. Eu estou incentivando a poluir menos. Essa é a ideia. Se ele poluir mais, ele paga mais tributo. O que polui menos, paga menos tributo. Logo, o imposto serve como uma diretriz do Estado para as políticas que ele acha que é mais economicamente viável, mais socialmente viável, mais ecologicamente viável. Então, se o outro polui menos e paga menos imposto, logicamente, o produto dele é mais competitivo no mercado. A margem de lucro dele é maior. Então, a ideia é justamente essa. Vamos tributar não para punir, mas para desenvolver, para melhorar a nossa consciência, para fazer com que a gente melhore como sociedade no geral. Você também gostaria de uns 30 segundos para falar sobre Com isso? certeza, Walter. É justamente isso, a ideia de que a nossa, de fato, e efetivamente, a nossa consciência ela aumenta pelo exemplo. Então, se o Estado tem uma comunicação melhor com a sociedade consegue, de fato, produzir os meios adequados, e ao produzir os meios adequados, a tributação ela deixa de ser vista como um efeito negativo e passa a ser, de fato, um outro fator, um fator que vai contribuir positivamente e efetivamente para a preservação do meio ambiente. Deixa eu ouvir o senhor também, professor. É verdade, eu gosto bem dessa palavra, como o Rejay acabou de falar, incentivando, né, Rejay? Sim. Incentivando para que essas práticas possam atribuir e chegar de uma forma mais consciente. Perfeito, e assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde, evidentemente aqui, agradecendo aos senhores pela gentileza, a atenção de terem estado conosco este tempo para que pudéssemos então levar mais informações e para o nosso público ouvinte. Doutor Rejay dos Santos Pires, foi um prazer ter o senhor aqui conosco nos estúdios da Rádio Justiça. O convite para outras participações, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Agradeço, Walter, agradeço aqui ao Dr. Adriel, ao Dr. Edgar, e vai ser sempre um prazer estar aqui na sua presença e na presença dos nossos ouvintes. Da mesma forma para o senhor também, Dr. Adriel, também foi um prazer enorme ter o senhor conosco aqui nos estúdios. O prazer é todo meu, eu faço as minhas palavras das do Rejay. Agradeço pelo convite e espero que a gente possa se encontrar depois, futuramente, nesse programa. Doutor Edgar, também foi um prazer, um privilégio tê-lo também aqui nos estúdios da nossa emissora. Eu que agradeço, Walter, né, a sua hospitalidade, a sua educação e a abertura, né, para que nós possamos discutir esse assunto tão amplo, né, e de grande importância, né? Então, agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam e botem aí para poder realmente existir essa conscientização. Perfeito. Agradecemos, portanto, aos senhores, agradecemos também a doutora Cibele, que era para estar conosco, mas o problema contra a vontade dela não foi possível estar conosco, mas nós mesmo assim a agradecemos e registramos aqui a doutora Cibele Della Melina Rocha, especialista no direito ambiental, ela que, enfim, infelizmente não pôde estar aqui conosco. Mas os senhores, muito obrigado. Gente, vamos aqui agradecendo especialmente a você que esteve conosco no nosso debate que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.